Paz do Senhor, queridos irmãos. Minha saudação, pastor João Maria, nosso segundo vice-presidente da nossa convenção, sua muito digna esposa. Minha saudação, pastor Nelson, sua muito digna esposa. Pois é uma honra, é um prazer, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês nesta noite. Pois era para nós estar na Fraterna, não podemos estar, mas hoje viemos aqui, pastor Nelson, pagar a visita, e acabou de chegar aqui pastor Alex, hoje ali esteve o irmão Edemar, ali está o meu vice-presidente, pastor Dionésio, o Paulo Maranhão, o Josué e o irmão Anderson, e o irmão César. Pode passar, irmão César. E mais o irmão Dames que está lá. Podem passar aqui, estes guerreiros, estes servos de Deus que me acompanham de Distância Velha, aonde estamos juntos, unidos, fazendo a obra do Senhor. E nos sentimos muito felizes, alegres em poder estar aqui e vendo este templo lotado de homens e mulheres, servos e servas do Senhor que vieram aprender da palavra. Vamos orar então. Querido Deus, querido Pai, nós estamos no lugar aonde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pois nós saímos das nossas casas para vir na Tua casa, para aqui, Senhor, nesta noite, aprender mais e mais da Tua palavra. Pois nós queremos crescer na graça, no poder e no conhecimento da Tua palavra. Fala comigo, fala conosco, pois estamos desejosos, ansiosos por ouvir a Tua voz. A Tua voz que é mansa, suave, a Tua voz que é poderosa. E eu sei que nesta noite a Tua voz vai soar de uma forma extraordinária aqui neste lugar. Toma nas Tuas mãos o Teu servo, pastor João Maria, que está na incumbência de trazer o estudo da Tua palavra. Que nenhum de nós venhamos sair daqui como chegamos, mas que possamos sair daqui renovados, fortalecidos, abençoados, curados, cheios do Teu Espírito Santo, para que possamos continuar frutificando na Tua obra. Que nenhum de nós venhamos ser ouvintes esquecidos da Tua palavra, mas que a Tua palavra possa vir ao encontro das nossas vidas e possamos sair daqui abençoados. Assim, Pai Santo, fica conosco, continua na direção deste culto, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis retornar aos seus assentos. Agradecido pela saudação que temos recebido dessa querida igreja e poder saudar a todos vocês na preciosa paz de Jesus. Disse ontem e repito, ha sido um privilégio voltar a Canoas Norte, rever essa querida igreja que em outras oportunidades a gente já esteve aqui. E lembro-me da primeira vez quando a sede era aqui e a gente teve uns estudos bíblicos. Ha sido um privilégio estar junto com o pastor Nelson, que a gente aprendeu a amá-lo, também da pastora Regina, que nos tem dado uma atenção toda especial, e do nosso Éder, que já nos conhecemos há alguns anos. Fizemos algumas viagens para o Uruguai, comemos umas parrijadas, né?
Então, uma alegria, irmãos, estar com vocês, com os pastores, todo o ministério, e essa noite com meu amigo Josias, pastor Josias Suleiman, que trabalharam conosco em Passo Fundo por uns 5 anos, né? E deixou saudade. É lindo quando o obreiro é transferido e deixa saudade no lugar. Não precisa largar foguete, né? Mas eles são muito queridos. E a sua filha, essa moça carinhosa, e Deus deu uma chamada. O filho não veio. E esses demais obreiros da nossa Estância Velha, que pastor Genésio ali, que já tem estado ultimamente já umas 3, 4 vezes ali com a escola Corbã e com uma EBO que me deixou com o couro pegado só no garrão. Foi 3 ou 4 noites, a mesma matéria eu tinha que repetir em distritos distintos do campo. Aquela matéria ficou na minha mente, depois eu ditava sem ler. Mas foi muito lindo, graças a Deus. Muito bem, meus queridos, ontem eu fiquei feliz de encontrar o Chicão do Dalmiro, Nemias. O pastor Dalmiro foi um grande amigo meu. A gente tinha uma amizade muito grande e o Chicão não ficou de vir hoje. Preciso dar um abraço no Chicão. Está muito bem. Sim? Oi aí. Mas o teu nome corresponde com a estrutura mesmo. Que coisa boa. Muito bem, meus queridos. Nós ontem à noite fizemos um prefácio de ética ministerial. Nós explicamos um pouquinho que a ética ela é indispensável em todo que é organização. Eu disse que lá no Exército, lá na Brigada Militar, lá num colégio, numa nação, lá na família, tantos lugares a ética é indispensável. E por que não aqui na igreja? Quando se falta ética, o assunto anda errado e anda tudo mal. Na vida familiar tem que existir ética. Nós temos ênfases ontem à noite e dissemos que a ética, lá no trânsito, quantas vezes nós erramos a ética do trânsito, e eu disse quando nós falhamos com a ética, ela é uma voz que fala dentro de nós e nos corrige. Então, irmãos, na igreja, no ministério, numa diretoria, em todas as atividades da igreja, os departamentos, se não existir ética, ele não anda bem, ao contrário. Então, meus queridos, nós falamos ontem, da página 13 até a 23, que é um prefácio da ética, e nós vamos voltar a ler um versículo que ontem à noite nós lemos, de 1 Coríntios capítulo 13, e o versículo 11.
1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz o apóstolo Paulo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós temos muitas passagens na Bíblia que está referindo da ética ministerial. E Paulo aqui tinha muita razão de dar ênfase a essa ética, dizendo: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu julgava como menino, discorria como menino, fazia as coisas de menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino, porque é feio. Queria dizer ele aos irmãos, aos obreiros em Coríntios, que vocês se lembram que estava um desastre aquela igreja. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz: eu tive que entristecer vocês com a tristeza segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, e assim a tristeza segundo o mundo produz morte. E aí ele diz: a minha primeira carta trouxe tristeza para vocês, mas eu não me arrependo. E esse versículo está na primeira carta. Esse versículo trouxe tristeza para eles. E se nós olhar a igreja, uns eram de Pedro, outros de Paulo, outros de Apolo, e outros diziam que era até de Jesus, e nem de Jesus não eram, porque não tinham ética com os seus colegas, com os seus companheiros de ministério. Então, irmãos, nós ontem, na página 23, nós entramos na essência da ética. Eu disse e repito, essa nossa matéria, irmãos, é uma ética prática. Me desculpe essa expressão, é lá do mundo, mas eu não gosto de encher linguiça. Comentário disse, comentário do teólogo tal e tal. Todo o meu material, eu gosto da essência. É um pequeno prefácio e expressões das mais aceitável, compreensível. Inclusive nós vamos ver amanhã à noite de pregações que o povo não entende, porque se usa muito o grego, o hebraico. Claro que devemos estudar, mas é para nós lá na casa, e não confundir nossos irmãozinhos que não teve o privilégio de estudar um básico do grego, do hebraico. Então, irmão, se torna um evangelho difícil. Mas o apóstolo Paulo fala da simplicidade do evangelho. Isso é fantástico. Inclusive ele diz que na sabedoria do homem, na sabedoria de Deus, o homem não pôde se salvar. Não entenderam Deus, eles mediram Deus pela cultura deles. Mas o apóstolo Paulo, ali falando da simplicidade do evangelho, ele diz: mas na loucura da pregação do evangelho, agradou Deus salvar os crentes. E é uma loucura fazer uma arca 1656 anos depois que sai do jardim do Éden o ser humano,
que não chovia, apenas uma neblina, isso era uma loucura. Mas nessa loucura agradou Deus salvar os que creram. E a pregação do Evangelho tem uma simplicidade, eu volto a dizer, que para o mundo é uma loucura. Eu não sei se perguntasse a todos nossos obreiros aqui, todos nós, quantos têm faculdade? Eu creio que dá para contar nos dedos. Mas Canoas tem muita gente preparada, culturalmente, economicamente, andando nos carros de último modelo, com seus triplex, né? Famoso. Mas Deus deixou um lado e foi em busca de você e eu, para nós pregar a loucura do Evangelho. E dessa loucura, então, agradou Deus salvar os crentes. Então, meus queridos, ontem na página 23 nós falamos a ética ministerial. O que a ética ministerial recomenda que o obreiro não seja? E nós vimos ali 5 coisas, entre outras: que nós não sejamos arrogantes, e vimos o que é ser arrogante, nós não ser irascível, e vimos o que quer dizer essa palavra. A ética nos pede nós não ser violento, qualquer coisa que é brigar. Quarto, que não sejamos cobiçosos de torpe ganância. O obreiro é digno do seu salário. E salário do grego, vocês sabem que vem do salo. Mas do latim é lindo, porque do latim diz: salário é o valor para se viver dignamente. Então, irmão, não de torpe ganância. E quinto, neófito. E demos ênfase ontem à noite sobre os obreiros novos, entender que há um tempo para nós amadurecer. Porque neófito, vocês viram, quer dizer um recém-plantado. Os desejos em servir a Deus, irmão, tem que existir. Nenhum de nós chegamos ao santo ministério sem que nós não tivesse desejo. Todos nós chegamos, irmãos, porque nós tínhamos desejo. Eu fui o primeiro da família que me converti, com 10 anos. Dia 17 de novembro do ano passado, fez 62 anos que fui batizado em águas. Por bondade de Deus, nunca me desviei. E por bondade de Deus, nunca fui disciplinado. Algumas vezes tinha que ser disciplinado, porque naquele tempo não se podia jogar bola, não podia jogar bolita, e o meu apelido era Veneno. Me conheciam desde os meus 6, 7 anos de Veneno, por causa do jogo de bola. Meu irmão mais velho chegou a ser jogador do Grêmio, Barbel, e eu estava no mesmo caminho. Mas Jesus salvou a gente, não podia jogar e a gente dava umas escapadinhas. Mas naquele tempo era distinto, porque no dia da ceia, eu sei que aqui tem vários de vocês que se lembram desse tempo, o dirigente da ceia oportunizava os membros a pedir perdão, todos os meses. Aí fazia uma fila, e lá na fila estava eu. O que tu fez, João?
o jogo da bola me venceu, a bonita. E a gente era perdoado e escapava da disciplina. Então, irmãos, mas o primeiro culto que eu assisti, eu chorei muito frente ao altar. Quando eu meti por conta, estavam orando por mim, eu estava sentado no primeiro banco, eu tinha 10 anos. Quando eu cheguei em casa, meus pais, curiosos, disseram: o que tu viu de lindo lá? Digo, o que me encantou foi o pregador. E eu vou me batizar nessa igreja e vou ser pregador com 10 anos. Então ninguém está no ministério sem que tivesse um desejo de servir a Deus. Só que há um tempo para amadurecer, para a gente não ser neófito, como falamos à noite. Muito bem, nós vamos à página 24, e ali nós temos no item 2 o que a ética ministerial impõe que o ministro seja. A ética impõe algumas coisas para nossas vidas, irmãos. E vamos apenas citar algumas. Primeiro, alguém irrepreensível, que significa sem mancha, sem culpa, íntegro. Trata-se de alguém que não seja acusado de nada, tanto dentro quanto fora da igreja. Então a ética, irmãos, impõe a nossa integridade como ministro. Somos falhos? Somos falhos. Quem de nós hoje não pecou? Não levante a mão, senão tu vai pecar mais uma vez. Todos erramos, todos temos fraquezas, todos temos um lado falho nosso, porque somos humanos. Mas eu sempre digo que nas nossas orações, nos nossos devocionais, a oração se começa pedindo perdão. E a gente, quando fala do perdão, irmão, o perdão é no momento que a pessoa pediu. Pode ter cometido o pecado mais terrível, mas na hora que ele pediu perdão, está perdoado. Para que disciplinar? Porque ele cometeu agora uma falha, que ele machucou e feriu a igreja, e a palavra tem que ser disciplinado. E a palavra disciplina no original quer dizer tratamento clínico espiritual. Assim como fisicamente eu estou movimentando um pouco o meu braço, porque eu fiz uma cirurgia, arrebentei 3 tendões, me colocaram uns 4 pinos ali, e eu andava caminhando meio torto para um lado. Aí eu falei para o médico, por quê? É que tem 4 parafusos aqui. Aí eu tive que colocar umas pedrinhas do outro lado aqui no bolso, para a gente equilibrar. E agora estou fazendo as fisioterapias. E a fisioterapia é um tratamento clínico, já estou movimentando bastante. Muitos de vocês eu saltei com a esquerda. Tenho sofrido, não já faz 3 meses, comer com a esquerda, pentear o cabelo com a esquerda, dirigir o carro com a esquerda. Eu estou com medo de outubro eu ter que votar na esquerda também. O Senhor que repreenda, né?
Muito bem, meus queridos. Então, irmão, a ética ministerial impõe alguém irrepreensível. Segundo, marido de uma só mulher. Vocês sabem que a lei poligâmica, que iniciou lá no começo, quando Deus deu ordem dizendo multiplicar e encher a terra. Mas as leis matrimonial só apareceu 2502 anos depois que o homem saiu do jardim. E ali viveu a lei poligâmica. Quando Caim matou Abel, Caim tinha 131 anos de idade e Abel tinha 129. E a Bíblia diz que Caim sai errante. Deus colocou um sinal nele, que quando encontrassem ele, não matassem ele. E ele sai errante, encontra uma mulher, e até hoje você pergunta: quem era essa mulher? Eram outros povos que existiam? Não. Quando Caim matou Abel, ele tinha 131 anos. E quando encontrou uma mulher, tinha 292 anos. Então ele viveu errante 161 anos, até que encontrou uma mulher, que podia ser um irmão, uma sobrinha. Deus disse: multiplique e encham a terra, porque a lei poligâmica existia. Aí quando ele encontra para tomar essa mulher, queriam matar ele, porque tinha matado o Abel, o irmão deles. Mas ele disse: eu tenho um sinal aqui que Deus me deu, para que quando vocês me encontrassem, vocês não me matassem. Mas passado, irmãos, como eu disse, 2502 anos, a poligamia foi cortada em partes, não foi total. Mas essa poligamia, quando chegou em Jesus, aí ele cortou 100%. Ele diz: agora chegou o que Deus pediu lá no começo. O homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, não mais serão dois, senão uma só carne. E quando nós vemos as epístolas do apóstolo São Paulo, a briga que ele teve com a poligamia, então foi tratado com muita ênfase o corte da poligamia. E por esse motivo que nós temos aqui na ética, marido de uma só mulher, não é? Porque temos bases, a não ser que você fique viúvo ou viúva. A Bíblia abre ali, irmãos, um espaço. Senão obreiros, a ética nos exige marido de uma só mulher. E vocês são testemunho. Quantos obreiros, irmão, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, se tiveram que tomar atitudes, disciplina, grandes homens de Deus, porque eles desobedeceram estas recomendações do apóstolo São Paulo. Devemos ter muito em mente. Terceiro, a ética, irmão, impõe que o obreiro seja hospitaleiro, que quer dizer amigo da hospitalidade, recepcionista, educado. Obreiro, nós precisamos sermos hospitaleiros. Por esse motivo, que você que tem jovem, que tem uma chamada de Deus e vai ter que casar, ore a Deus
O casamento não é um presente que alguém dá. Porque a gente recebe um presente, recebe um pacote bonito, e você não sabe o que tem lá dentro. E aí tu começa a abrir aquele pacote. O que será que tem aqui? Até que se depara com o presente. Casamento não é um pacote que Deus atira para um jovem, para uma jovem, e vá abrir aí, que aí tu tem o que é para ti. E ela está preocupada. Eu quero um petiço meio gordinho, esse é o que eu quero. E quando abre o pacote, parece um bucheiro, uma palmeira, fraco e alto, né? Mas eu quero uma moreninha. Quando abre o pacote, meu Deus do céu, o senhor me mandou uma loira, agora eu tenho que aguentar. Não. Deus respeita, irmãos, o sentir da pessoa, o desejo da pessoa, a visão da pessoa. Por que eu estou dando ênfase? Porque sobre tudo isso vai estar a pessoa que vai estar ao teu lado no serviço de Deus. E a gente tem visto, os pastores são testemunhas de quantos ministros com chamada, e as esposas, irmãos, não alcançaram aquele nível, e se perdeu chamadas divinas. Então, irmãos queridos, hospitaleiro, tanto o esposo como a esposa do obreiro, atender as pessoas com carinho, uma sorriso. Você chegou lá perto de meio-dia, talvez tem que servir um feijãozinho com arroz, um ovos fritos, o único que eu tenho, mas faça com alegria, não é? Hospedar as pessoas. Quarto, a ética ministerial nos impõe amigo do bem. Existem coisas ruins, existem, mas na igreja, você lembra que Jesus disse que aí o trigo, mas aí o joio. Jesus falou uma grande verdade, que a pregação do Evangelho é uma rede que lançou no mar e traz peixes de toda espécie. E tem alguns peixes que é difícil você conviver ao teu lado dele. Tu vai agarrar um jundiá aí de qualquer maneira? Por que não? Tem uns ferrãozinhos ali, né? Eu gosto de pescar. Eu peguei uma taraíra de 5 quilos e pouco. Como se diz, o gaúcho diz, desbuchei ela, limpei ela, cortei o queixo assim, irmão, a parte de baixo, e quando facilita ela me mordeu, sem puxado, o queixo cortado. E como dói aquela mordida. Então, irmãos, a pregação do Evangelho traz toda essa classe. E aí tu tem que conviver ao ladinho de um jundiá que de vez em quando uma puada em você, né? Uma mordida. E vamos parar por aqui. Então, irmãos, aqui nos diz ser amigo do bem.
E às vezes, como eu falei à noite, Deus permite, irmãos, alguma coisa que nós culpamos o diabo. Por que, pastor? Porque eu agarro um violão e me derreto cantando e tocando, parece que estou no mar de rosa. Vou pregar, parece que eu não tenho nenhum problema na vida. E aí Deus tem que ver se esse louvor, se essa pregação saiu de lá ou saiu só aqui da gargantinha. Aí nos manda um jundiada, uma puada em nós, e aí ele fica meio louquinho, se não ficar louco de todo. Aí Deus olha aquele louvor, aqueles gestos, aquela pregação, é só do nozinho da garganta para fora. Então, por esse motivo que a ética nos impõe amigo do bem, irmãos. Quinto, sermos sóbrio, que quer dizer prudente, autocontrolado sobre o aspecto físico, psicológico e espiritual que eu falei ontem à noite. Obreiro, nós temos que ter controle, irmãos, nosso sobre a nossa vida, irmãos, psicológica, física e espiritual. Por que isso, pastor? Principalmente espiritual. Eu tenho visto pessoa que tu oportuniza, e amanhã à noite vamos falar esse assunto. Ele pede para cantar um hino, o dirigente oportuniza, ele canta o hino e Deus abençoa, e e repete o hino, e repete mais uma vez, e não dá para parar. Você dá uma oportunidade, que você vai ver lá no final da apostila, para dar um testemunho, e testemunho ou máximo ali está 5 minutos. Mas eu não posso parar. Pode sim. Você dá oportunidade para uma mensagem, ali diz a apostila é 10 minutos. Mas eu não posso parar. Ai. Pode parar. Nós tínhamos em Passo Fundo um irmão que a gente queria muito bem. Ele já não está mais, Deus levou ele, já sei, como pastor. Mas ele pregava, irmãos, aos gritos, aos berros, fazia desastre. Ele baixava e corria pelos corredores e dava tapa na cabeça de um e de outro. Eu me lembro que eu era porteiro, tinha 15 anos, lá em Coxilha, que vocês conhecem. E ele estava pregando, irmãos, sobre o dízimo, e alguns não dão o dízimo, mas depois do arrebatamento ele fica, aí ele agarra o seu dinheiro e atirou uma bandejinha que tinha levantado a oferta, plástico virou em pedaço. Essas irmãs que usam roupa de homem perderão o arrebatamento, e daí vão pegar aquela roupa de homem e vão rasgar, e rasgou uma toalha linda que tinha. O finado meu sogro foi falar com o pastor Germano Zucchi. Diz: esse homem não dá mais, é descontrolado espiritualmente. Aí o pastor Germano chamou ele, lhe deu uma boa lição. Ele disse: pastor, se eu não fazer assim, eu não tenho mensagem. Mas a Bíblia diz que o profeta o espírito do profeta sujeita o profeta. Mas ali, letra minúscula, ali não é o Espírito Santo.
Espírito Santo não está sujeito a ninguém, mas o meu espírito está sujeito a mim. Ontem à noite eu queria falar mais um pouquinho, mas eu olhei lá, na hora. O nosso espírito está sujeito a nós. E ele diz que não podia ser controlado. Segunda-feira, na igreja em Passo Fundo, era o culto de ensino. Tinha um púlpito entre duas colunas, que era na parte térrea do templo. O pastor Germano viajou e deixou ele para pregar para nós. Eu era evangelista, lá pelo ano 1973. E ele aos gritos, e pula para cá, e pula para lá, e corre, e dá tapa na cabeça de um e do outro. E quando estava para fazer esse gesto, deu uma tropicada, diz o gaúcho, e grudou a cabeça numa coluna daquela, que ficou um pedacinho de couro com cabelo junto. Terminou o desordeiro. Esse homem, desde esse dia, irmão, ficou bem ordenado, assim, nunca mais fez aquilo. Então, irmãos, a ética nos impõe que sejamos obreiros sóbrios, controlados. Mas amanhã nós vamos voltar nesse assunto, se Deus nos permitir. Nos diz mais, ali na página 31, a ação de um ministro para consigo mesmo. E aqui há uma repetição: ser justo, quer dizer reto segundo as exigências da lei. Ser justo. Que mais? Ação de um ministro para com os outros. Ação de um ministro para com os outros. Qual é o primeiro? Piedoso. Que a palavra piedoso quer dizer dedicado, quer dizer agradável a Deus, que Deus vê ele e se sente feliz. Livre de máculas morais. Piedoso, irmão, dedicado àquilo que lhe foi confiado, tratando bem seus companheiros e livre de máculas morais, porque o nosso testemunho corre à nossa frente até para outros países. E para nós encerrar, pastor, sim, mas falta só 3 minutos. Diz que eu tenho até as 9, mas falta só 3, né? Nós vamos obedecer. Muito bem. Então, a ação de um ministro para com o outro. Nós temos atitudes e ações de um ministro para com Deus. Obediência às suas exigências. A obra aqui é do pastor Nelson, não? Não é. No Rio Grande do Sul, irmãos, nós, pastor Josias, cuidamos de mais de 6.000 igrejas. Nosso líder, pastor Geraldinho, como 1.200 pastores, como 450.000 membros, que pesa sobre a convenção. Mas não é nossa. A igreja tem um dono. Vocês trabalham para o dono dessa igreja. Ali em Passo Fundo, o meu secretário, Deus levou à eternidade, doutor Luiz Rotterfusser, que foi até jurídico da nossa convenção.
Deus me deu o privilégio de levar ele ao ministério pastoral. Um homem reconhecido, irmão. Um dia o juiz, ali em Passo Fundo, numa audiência que eu tive que estar sobre o nosso orfanato, e quando eu entrei com o doutor Luiz, pastor, o juiz me olhou: o senhor trouxe o melhor advogado de Passo Fundo. Quando o doutor Luiz vem defender alguém, os juízes não dão conta, porque sabe que é um homem reto, exemplar, e ele não vai fazer fancatruas aí. Mas na cidade de Erechim, um obreiro, pastor daquele tempo, teve que disciplinar ele, e ele meteu a igreja na justiça, e queria um alto valor. E aí a convenção determinou, como o Luiz estava ali em Passo Fundo, e foi julgado no fórum em Passo Fundo. Chegou o dia do julgamento. O juiz não era crente, mas quando o Dr. Rotterfusser fez a defesa, tudo, o juiz perguntou para o disciplinado: o senhor era obreiro? Sim. Trabalhava para quem? Para a igreja. E quem é o dono da igreja? O dono da igreja é Jesus. Ah, então tu trabalhava para Jesus? Sim. Então o senhor vai fazer o seguinte: o dia que o senhor morrer, o senhor chega lá em cima e cobre dele essa dívida, sabe? E carimbou e entregou os documentos e disse: está livre a igreja e a convenção, porque você não trabalhou como empregado, você trabalhou como vocacionado. Até o mundo sabe isso, que a igreja é de Jesus e a igreja tem um dono. E depois do nosso intervalo nós vamos ver atitudes e ações de um ministro para com Deus, obediência às suas exigências. Éder, me desculpe que eu passei 1 minuto e 32 segundos.